Bem, o presidente da Síria está muito satisfeito, embora esse não seja exatamente um termo que se usaria para um suposto ex-terrorista do ISIS e da Al-Qaeda. Mas vamos ouvir diretamente da fonte. Hoje, a Síria se livra de uma mancha sombria e rasga um capítulo doloroso do seu passado para embarcar em um caminho de desenvolvimento, reconstrução e reerguimento. Expresso meus sinceros agradecimentos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a todas as nações amigas e solidárias que estiveram ao nosso lado. Bem, Ruth, o seu termo happy camper é de muitas maneiras relevante aqui, porque ele está feliz porque os Estados Unidos, depois de décadas, tiraram a Síria da lista de estados patrocinadores do terrorismo. Agora, essa lista de países que apoiam o terrorismo, que está em, se não me engano, legislação do Congresso, impõe todo tipo de restrições sobre como você lida com o governo sírio. E isso remonta ao Assad. Acho que remonta até ao Assad Sênior. Hafez al-Assad, que foi o ditador brutal da Síria, acho que desde 1970. E, na verdade, passou o seu reinado de terror para o filho, até que o filho foi deposto pelo atual governante. E, portanto, isso tem pesado sobre os ombros dos sírios, essas restrições. Essa classificação dos Estados Unidos da Síria como Estado patrocinador do terrorismo pesa sobre os sírios há tanto tempo. E dá para entender por que o atual governante ficou tão satisfeito quando os americanos removeram isso. E a maior ironia é que esse homem, o presidente sírio Ashara, ele mesmo foi membro de grupos oficialmente classificados como terroristas. Ele fazia parte dos movimentos da Al-Qaeda e do ISIS. E o fato de que ele, como presidente da Síria, foi removido da lista dos Estados Unidos, isso é quase, do ponto de vista dele, como um milagre. Bem, você está absolutamente certa. E em particular, porque desde que ele assumiu no ano passado, ele tem massacrado violentamente os curdos na Síria. Agora, porque isso é relevante? É relevante, antes de tudo, porque ele é um assassino em massa. Agora, é verdade que Assad também era um assassino em massa, talvez até pior. Mas aqui está a questão. Dado todo o equilíbrio delicado no Oriente Médio agora, com diferentes tipos de alianças estranhas. Ok, então vamos falar por um minuto sobre o fato de que o momento desse anúncio do Departamento de Estado também coincide com um desenvolvimento interessante, como Tom Barak, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barak, que também tem outros papéis como enviado especial, foi chamado de volta a Washington depois de dar a seguinte entrevista. Nas colinas de Golã, com a Síria, eles ainda ocupam as colinas de Golã contra as resoluções da ONU, contra toda a ordem internacional que já declarou que as colinas de Golã pertencem à Síria. Então, por quanto tempo essas incursões continuam até a situação se acalmar? Certo, então o que ficou de fora desse trecho foi que ele disse que Israel estava fazendo isso. E agora Mark pode continuar daqui. Então, diferente de você, Ruth, que teve uma carreira ilustre como jornalista, colunista e escritora, eu passei a maior parte da minha vida no serviço diplomático de Israel. E eu sei o que um embaixador deve fazer. O embaixador deve representar corretamente as opiniões do seu governo. E se você é um embaixador israelense, seu trabalho é representar o governo de Israel. E se você é um embaixador americano, seu trabalho é representar a administração dos Estados Unidos. E foi o presidente Trump, em seu primeiro mandato, que reconheceu a soberania israelense sobre as colinas de Golã, para o aplauso dos israelenses de todos os lados, da esquerda à direita, certo? Todo mundo entende que as colinas de Golã são cruciais para a segurança de Israel. E que a ideia de devolvê-las à Síria é algo que a maioria dos israelenses não quer nem cogitar. E quando Donald Trump reconheceu a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, não só os israelenses aclamaram e aplaudiram isso, como também foi uma mudança importante. E há até uma comunidade nas colinas de Golã que foi nomeada em homenagem a Donald Trump. Em hebraico, chama-se Hamat Trump. É uma dessas novas comunidades nas colinas de Golã. E, na verdade, o embaixador se expressou mal, e foi por isso que ele foi chamado de volta a Washington. E é por isso que acho que ele esclareceu seus comentários.
Mas ao chamar as colinas de Golá de território sírio ocupado, ele não estava fazendo seu trabalho corretamente como embaixador, que é representar corretamente as opiniões das pessoas que o enviaram para ser embaixador, que são a Casa Branca e o Departamento de Estado. Não, absolutamente. E é por isso que houve uma grande comoção. Mas o interessante é que o que não sabemos, em qualquer dos casos, é ruim. Ok, é muito ruim que ele não estivesse representando a posição dos Estados Unidos, a própria administração dele. Mas se ele não estava ciente do reconhecimento dos Estados Unidos da soberania israelense sobre as colinas de Golã, isso também é bem ruim. Se você é um embaixador, e você, Mark, deveria saber disso. Quer dizer, quando você é enviado pelo seu país para o exterior, e não importa muito qual país seja, você deveria saber, deveria fazer sua lição de casa, não acha? Especialmente quando vem do seu próprio país. Então eu acho que isso está 100% correto. Agora, vamos ser claros. Eu posso entender por que o homem talvez tenha se confundido e por que o acidente aconteceu. Porque, vamos ser claros, o chefe dele, o presidente dos Estados Unidos, chamou o novo líder sírio, o homem que tem raízes na Al-Qaeda e no ISIS. Sim, Ashara, o presidente Trump o chamou de um líder jovem e atraente. Ele o chamou de um homem durão para uma região difícil. Em outras palavras, acho que o presidente já se encontrou com ele 2 vezes, uma vez na Casa Branca e antes disso na Arábia Saudita. E esse novo líder sírio, esse novo regime sírio, é, claro, muito amigável com a Turquia. E como sabemos, o presidente também tem uma relação especial com o presidente turco. E Barak é o embaixador americano na Turquia, além de ter um papel especial na Síria. E então, talvez, quero dizer, o que o embaixador fez foi ultrapassar o seu mandato. Mas que o presidente Trump quer ser amigável com o novo regime sírio, isso é um fato. Não, absolutamente. Mas também, sabe, eu acho que você pode me corrigir se eu estiver errada, mas acho que alguns embaixadores desenvolvem uma espécie do que chamamos de síndrome de Estocolmo, um pouco. Ele ter sido embaixador na Turquia talvez tenha sido um erro, porque ele é tão apaixonado pela Turquia que talvez tenha sentido. Ao dizer isso, talvez ele sinta uma afinidade com o país onde está servindo como embaixador dos Estados Unidos, em vez de ser o contrário. Dito tudo isso, ok, esclarecido, não sabemos se ele vai ser demitido. Mas o que é relevante é que o chefe dele, claro, o grande chefe dele, é o presidente Trump. Mas o chefe imediato dele é o Marco Rubio, o secretário de Estado, porque afinal os diplomatas estão sob essa jurisdição, correto? E o que é interessante é que o Marco Rubio, mais ou menos na mesma época dessa indignação sobre o que ele disse sobre as colinas de Golã, praticamente coincidiu com o Departamento de Estado de Marco Rubio removendo a Síria da lista de países patrocinadores do terrorismo. Então foi algo interessante. Um desenvolvimento interessante que eles aconteceram ao mesmo tempo. Eu diria que é um desenvolvimento muito preocupante, porque, como vimos, você mencionou que o presidente Trump é meio amigável com a Shara. Aliás, o nome de guerra dele é Al-Julani. E Al-Julani significa as colinas de Golã, porque ele sempre teve planos de conquistar todas as colinas de Golã. E, aliás, ele certamente é anti-Israel, assim como Erdogan, o presidente da Turquia. Vou contar uma anedota, vou falar para quem talvez não se lembre. Quando a Shara foi à Casa Branca para se encontrar com Trump, e agora, claro, ele é um terrorista de gravata, e agora ele está de terno e gravata. Claro, essa é a minha opinião, que ele ainda é um terrorista. Trump ficou tão empolgado e disse: "Você é tão bonito" e tudo mais. Mas também Trump tem uma marca de perfume, um para homens e outro para mulheres. E ele pegou esse frasco de perfume, são muito caros, aliás, não lembro o preço, mas um dia procurei na Amazon. Ele pegou esse frasco de perfume para dar de presente para a Shara, mas antes de entregar, ele borrifou o perfume nele. E a Shara ficou surpresa porque, você sabe, líderes árabes não estão acostumados a serem tratados como se todo mundo fosse super amigo assim. Mas claro, esse era o presidente dos Estados Unidos. Então ele não podia fazer nada além de aceitar ser borrifado com perfume. E então o Trump disse: "Mas eu também tenho minha versão feminina para sua esposa." E aí ele interrompeu o Trump e perguntou: "Quantas esposas você tem?" E a Shara respondeu: "Só uma."
E então o Trump disse: bom, com vocês nunca se sabe. E você poderia pensar nisso como uma declaração meio rude, ou sei lá, não sei como você chamaria, mas não foi delicado. Agora, a gente sabe que o presidente Trump não é delicado, mas na verdade foi um momento muito engraçado para pessoas como eu. Agora, o motivo pelo qual as colinas de Golã estão nas notícias não é só esse. É porque Israel lançou um ataque contra o reforço militar turco na Síria. E a Turquia, claro, nega que fosse um reforço militar, assim como todo mundo. E os Estados Unidos ficaram insatisfeitos com isso e assim por diante. Israel disse, a primeira-ministra de Israel disse: nós não vamos mais permitir isso, vamos cortar toda a ameaça pela raiz. E nós tínhamos informações de inteligência sérias mostrando o que os turcos estavam fazendo na Síria. Então esse é um elemento crucial aqui. E isso, aliás, foi o motivo da entrevista que acabamos de ver com Tom Barak. Esse foi realmente o assunto daquela entrevista. Foi aquele ataque israelense a alvos turcos? Então, vou responder primeiro. Tenho que mencionar o incidente do perfume, porque foi, como você disse, um momento particularmente divertido. E você está certo, Donald Trump não é conhecido por seu tato diplomático. Ele fala do jeito que vê as coisas. E não há dúvida de que ele realmente carece de certo tato diplomático. Por outro lado, talvez a sua franqueza tenha vantagens políticas e diplomáticas. Mas vamos voltar. Existem duas questões aqui em que há uma diferença entre Israel e os Estados Unidos. A questão número 1 é como você enxerga o regime sírio. Então, os israelenses, incluindo nós dois, são muito céticos em relação a esse novo líder sírio. Você o chama de terrorista de terno e gravata. Esse é um homem cuja formação é, como dissemos, em extremismo islâmico radical, ISIS, Al-Qaeda e assim por diante. E ele assumiu o poder na Síria. E quer que o mundo pense que, sabe, isso faz parte do passado dele e não do futuro. E a verdade é, Ruth, no geral, ele tem se comportado de forma muito moderada. E ele tem se comportado, no geral, com algumas exceções, como o líder responsável. E israelenses cínicos como eu vão dizer, bem, ele tem se comportado de forma moderada porque ele é fraco. Porque naquele breve período entre a ditadura de Assad, que estava saindo, e o novo regime de Ashara, que estava entrando, a Força Aérea de Israel realizou uma operação de grande porte, destruindo as defesas aéreas da Síria, destruindo a Força Aérea Síria, destruindo a Marinha Síria, destruindo as armas sírias, estoques, seus arsenais, seus mísseis, as armas químicas que eles nunca admitiram ter. Sim, eles nunca admitiram que tinham, mas está claro que eles tinham, sim. Em outras palavras, ele assumiu o controle de um país sem forças armadas, sem marinha, sem força aérea, sem exército. E isso porque Israel disse corretamente, muito corretamente, esse cara vem do ISIS, esse cara vem da Al-Qaeda, e como resultado não queremos que esse cara esteja no comando de nenhum sistema de armas que possa, possivelmente, prejudicar Israel. E assim, ele assumiu o controle de um país sem arsenal, sem forças armadas. E ele está agindo de forma amigável. E eu acho que muitos israelenses que são céticos em relação a ele realmente acreditam que ele só está sendo amigável e cauteloso porque é fraco. E se dermos tempo para ele se reafirmar, reconstruir e restabelecer a força da Síria, então veremos o verdadeiro Ashara. E ele não será amigável. E pessoas que conhecem a história europeia sabem que quando Hitler chega ao poder em 1933, ele também é o bonzinho. Ele fala sobre paz com a Polônia, ele fala sobre paz com o Reino Unido, ele até quer assinar tratados com esses países, tratados de não agressão, tratados de cooperação, tratados de limitação de armas, porque ele estava fraco. Mas é claro que, quando os nazistas consolidam seu poder, quando eles fortalecem a Wehrmacht, quando eles fortalecem o exército alemão, então eles se revelam pelo que realmente são. E eu acho que o medo israelense é que é exatamente isso que o líder sírio está fazendo. Os Estados Unidos, pelo menos em suas declarações públicas, o próprio presidente está dando ao regime o benefício da dúvida. Ele, como dissemos, elogiou esse novo cara quase como se fosse uma lufada de ar fresco e disse que ele mudou. E a lógica deles seria a lógica de Tony Blair, que é que, você sabe, Tony Blair, quando estava em Oxford, teve um flerte com o trotskismo e um socialismo mais extremo. E claro, quando se tornou primeiro-ministro da Grã-Bretanha,
já era um social-democrata muito mais moderado, um líder trabalhista muito centrista. E então as pessoas dizem, bem, porque você sabe, as pessoas envelhecem, se tornam mais maduras, e a responsabilidade modera sua personalidade e sua ideologia. E os americanos parecem estar dizendo publicamente, essa é a impressão que o Trump me passa, que esse cara deveria receber o benefício da dúvida, e que ele mudou. Os israelenses, como eu disse, não estão convencidos. Bem, é por causa disso. Eu nunca faria uma comparação entre Tony Blair e a Shara. E eu faria a comparação entre Adolf Hitler e a Shara. É porque Tony Blair, ok, era um estudante e ele, como muitos estudantes, sabe, tinha muita besteira na cabeça e socialismo é besteira, etc. E ele mais sabe, era idealismo, né? Idealismo é uma coisa e os jovens têm isso com muita frequência. E quando eles crescem e também aprendem mais e assumem cargos, como você disse, eles moderam essas coisas. Mas isso não é verdade para o islamismo radical, assim como não era verdade para o nazismo. E é por isso que a comparação com Tony Blair não é adequada. E sim, é verdade que Trump quer dar a ele o benefício da dúvida. E é verdade que o Ocidente ainda não consegue entender isso direito. Que o Islã, você sabe, o islamismo, de novo, não o Islã, mas o islamismo. Porém, há muitos especialistas no Oriente Médio que acham que toda a raiz disso está no Alcorão e no Islã. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sei o suficiente sobre a religião. Isso é uma discussão teológica. Mas o islamismo político, não simplesmente desaparece porque você faz acordos com o Ocidente. Pelo contrário, os islamistas usam taquia, essas tréguas temporárias, sabe, falsas, para se reconstruírem, como você disse, para ficarem fortes de novo. Mas um grupo que discordaria totalmente do presidente Trump. E com qualquer ideia de que a Shara tenha se moderado ou se tornado algo que ele não era antes, estão os drusos. E os drusos na Síria estão muito preocupados com isso. Eles também são alvo de Shara, estão preocupados e realmente têm uma afinidade com Israel. Eles querem estar mais conectados a Israel, tanto ideologicamente quanto em termos de uma aliança natural. Então, eles estão muito, muito preocupados. Não é só Israel. E outro ponto é que, embora Israel tenha destruído todas aquelas coisas que você mencionou, como as defesas e o exército, foi anunciado que ainda há material nuclear na Síria. Você poderia comentar sobre isso por um minuto? Vou sim, mas primeiro quero fazer o segundo ponto. Eu estava fazendo um monólogo, então acabei me interrompendo. Mas eu disse que há duas diferenças entre os Estados Unidos e Israel, e uma delas é sobre a natureza do presidente sírio e o novo regime lá. A segunda, que ainda não discutimos, é o desacordo sobre como vemos os turcos. E Trump, você sabe, gosta do presidente turco. Trump o vê como um amigo, como um líder forte. A Turquia é membro da OTAN. A Turquia é um país forte, uma potência regional. E ele parece gostar do relacionamento dele com o líder turco e é amigo dos Estados Unidos. Aliança com a Turquia. E Israel, é claro, tem uma visão muito mais negativa da Turquia. Se os Estados Unidos veem a Turquia como amiga e aliada, se Trump vê o presidente turco como um amigo, alguém com quem pode fazer negócios, Israel vê a Turquia como alguém problemático. Agora, aqui há nuances no que você disse no passado, na sua posição e na minha posição. Eu não acho que a Turquia seja tão ruim quanto o Irã. Eu faço uma distinção. Sim, muitas pessoas em Israel, e vou deixar você falar por si mesmo, acham que a Turquia é o novo Irã. Sim, o Irã será derrotado e a Turquia vai se levantar. E todos os radicais vão se unir em torno da Turquia. Eu não aceito isso. Eu acho que a Turquia é muito mais realpolitik. Eu acho que eles estão muito mais focados em restabelecer uma hegemonia, voltar às reivindicações otomanas, de querer controlar grandes partes do Oriente Médio, de ter uma esfera de influência aqui. E não há dúvida de que eles são amigos e aliados do novo regime sírio.
E aqui precisamos falar por um momento sobre o ataque militar israelense, o ataque da Força Aérea contra uma base aérea no norte da Turquia. Desculpe, no norte da Síria, não no sul, nas colinas de Golã, onde já vimos combates no passado, mas na parte norte da Síria, bem perto da fronteira com a Turquia, onde houve relatos de que tropas turcas ou militares turcos iriam estabelecer um ponto de apoio na Síria, um ponto de apoio adicional na Síria. E eu acho que para Israel isso é cruzar uma linha vermelha, porque já temos problemas suficientes com esse novo regime sírio. E a ideia de que a Turquia enviaria suas forças para a Síria de qualquer forma significativa, de qualquer maneira relevante. A ideia de que a Turquia, que tem uma relação muito conflituosa com Israel, seria autorizada a construir bases militares mais próximas de Israel, na Síria. E você diria, bom, é só no norte da Síria? Mas nós teríamos medo de um efeito em que começa no norte da Síria e depois vai para o centro da Síria. E de repente temos forças turcas próximas à fronteira de Israel, e a ideia de que Israel queria traçar um limite e dizer, desculpe, vamos ter uma discussão sobre a Síria. Vamos conversar sobre qual é o futuro desse regime. Mas a ideia de que a Turquia poderia pré-posicionar suas próprias forças militares tão perto de Israel, em solo soberano sírio, isso é algo que Israel já declarou ser inaceitável. Se eu puder usar uma analogia histórica americana da Guerra Fria, assim como os russos não queriam ver os soviéticos em Cuba ou em qualquer lugar no continente americano, nós não queríamos ver tropas turcas em nenhum lugar próximo às fronteiras de Israel. E essa é uma diferença entre nós e os Estados Unidos. Não tenho certeza se os Estados Unidos entendem isso. Bem, você está absolutamente certa. Agora, antes de eu responder a isso, à sua questão sobre se a Turquia é tão ruim quanto o Irã, etc., só vou avisar aos espectadores que estamos gravando nosso podcast hoje remotamente. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto. E eu tive que pensar por um minuto. E Marco, você está falando comigo da Nova Zelândia. Eu estou em Tel Aviv. Nenhuma de nós está no estúdio da JNS em Jerusalém, então você está em outro fuso horário, etc. Eu só queria apontar isso caso pareça diferente do nosso Sim, habitual. quer dizer, são 9 horas. Já passou das 9 horas da noite aqui na Nova Zelândia. E aqui é por volta do meio-dia em Tel Aviv, então eu vou responder. Eu não sei se a Turquia é, sabe, a próxima depois do Irã, quando o regime cair, etc. Mas o que eu sei, e é aqui que você e eu discordamos há décadas, quer dizer, certamente há anos, eu venho escrevendo contra o presidente Erdogan da Turquia, que é um antissemita declarado. Ele odeia Israel. Ele chama Netanyahu de Hitler. Existem autoridades turcas que disseram que vão conquistar Jerusalém e tudo isso. Então, sabe, você diz, sim, eles querem restabelecer o Império Otomano. Seja lá o que eles queiram restabelecer, eles também são admiradores do Hamas. Eles abrigaram o Hamas durante toda a guerra. As flotilhas, as chamadas flotilhas Gaza Livre, todas se originaram na Turquia. Não todas, mas muitas sim. E certamente a original, a Mavi Marmara, se originou lá. A Turquia, embora nós não tenhamos status oficial de inimigos com a Turquia, eles são inimigos e até o primeiro-ministro Netanyahu está começando a dizer isso. Ele disse, como o Erdogan, ousa-me criticar. E ele está, e é melhor que ele não faça isso. Basicamente, Netanyahu disse que é melhor ele tomar cuidado porque nós não vamos tolerar absolutamente nada desse tipo, nenhum movimento agressivo ou até mesmo declaração da parte dele. Agora, os israelenses que costumavam lutar a Turquia como turistas, porque é realmente perto, quero dizer, as pessoas não percebem isso. Você pega um avião em Tel Aviv e pode chegar à Turquia antes mesmo de conseguir dirigir de Jerusalém até Tel Aviv. É um voo realmente curto. E também era um destino de férias muito barato, pode-se dizer. Existem lugares lindos na Turquia. Israel também ajudou a Turquia durante seus terremotos, etc. Mas agora, gradualmente, os israelenses pararam de escolher a Turquia como destino porque é perigoso. E os turcos são educados a odiar Israel e odiar judeus, embora nem todos façam isso.
E certamente aqueles no bazar, nos mercados ao ar livre, costumavam adorar os israelenses, porque os israelenses iam para a Turquia e gastavam todo o seu dinheiro lá. E também os hotéis lá na Turquia têm esses resorts onde você pode levar todos os seus filhos para comer à vontade o dia inteiro, com piscinas e serviços de babá, tudo por um preço fixo. E agora os israelenses estão dizendo não, obrigado, acho que não, obrigado. Além disso, os israelenses iam para a Turquia para fazer procedimentos médicos que eram mais baratos, como implantes dentários, implantes capilares, botox, todo o tipo de coisa. E isso está acabando, porque realmente parece muito assustador estar na Turquia, porque se algo acontecer ou qualquer coisa, sabe, se acontecesse uma manifestação de Palestina livre e um israelense estivesse lá sozinho, ele estaria encrencado. Então, sabe, a Turquia acabou dando um tiro no próprio pé ao fazer isso. Você pensaria que a Turquia ficaria feliz em ter Israel como aliado? Porque, de novo, mesmo só do ponto de vista do turismo, mas não. E, aliás, como eu já disse, sobre vários dos nossos países, onde os israelenses vão em massa, gastam dinheiro lá e passam férias lá. Como eu disse, nunca é recíproco, quer dizer, os turcos não vêm em massa para Israel para passar férias, mesmo sendo o mesmo voo de 45 minutos ou algo assim. Então, Rudy, é um ponto que eu... Eu vou responder. E tenho que admitir, não vou pedir desculpas por isso, mas tenho que admitir que sou um dos israelenses, talvez milhões de israelenses, que passam férias na Turquia. Eu estive lá 2 vezes. Eu fui lá uma vez para o meu 10º aniversário de casamento e, mais recentemente, de férias. Eu também, Obviamente, antes todos de nós fomos. 7 de outubro. E posso te dizer também que havia mais uma coisa. A Turkish Airlines costumava ter 2 voos por dia saindo de Tel Aviv. E por lá você podia ir para qualquer lugar do mundo, porque Istambul é um grande centro internacional. E eu viajei para outros países e sempre conseguia um preço muito bom na Turkish Airlines. E como muitos israelenses, eu também fiz isso. Então, se formos falar mais sério por um momento, Ruthie, você está certa quando diz que o líder turco disse coisas absurdas. Ele falou abertamente coisas antissemitas. Como você disse, ele chamou Netanyahu de Hitler. Ele tem um histórico inteiro de declarações antissemitas. E não são só palavras. E você estava certa quando destacou o relacionamento muito especial e próximo dele com Hamas, que não é apenas verbal. Infelizmente, sabemos que no passado a Turquia permitiu que o Hamas realmente conduzisse atividades militares a partir do solo turco contra israelenses. Então há um problema ali com P maiúsculo. Eu acho, porém, que há uma certa nuance ou complexidade na posição turca, porque é o mesmo líder. Com suas declarações antissemitas e sua ligação com o Hamas, esse mesmo, em 2022, estendeu o tapete vermelho para o presidente de Israel, Isaac Herzog. Foi cordial e disse que queria um relacionamento melhor. E pouco antes de 23 de outubro, foi em setembro de 23, ele realmente se encontrou com Netanyahu nas Nações Unidas para tentar estabilizar o relacionamento. E isso é algo que nem o Hamas, nem o Hezbollah, nem o Irã jamais fariam. Não se encontrariam com israelenses, não falariam diretamente com os israelenses. E é quase como com o presidente turco, é Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Ele às vezes pode ser muito amigável e simpático. E às vezes ele se mostra um verdadeiro antissemita convicto, que odeia o Estado judeu e apoia nossos inimigos mais cruéis. E há uma complexidade nisso. E eu acho, não sei se é sobre a personalidade dele ou se é sobre realpolitik. E às vezes é do interesse dele ser amigável com Israel. E às vezes é do interesse dele não ser amigável com Israel. Costumava haver um ditado em Israel, toda vez que havia eleições na Turquia, e ele apelava para uma base islamista que não gosta de nós. E quando as eleições acabavam, ele podia ser mais amigável com Israel. Então é difícil para mim, como você disse, ele não é classificado legalmente como um inimigo. Ele é definitivamente um rival. Ele é definitivamente um desafio. E para muitos israelenses, ele é uma ameaça. E como nós lidamos com isso, sabendo que ele é um bom amigo de Trump, e um bom amigo dos Estados Unidos, e um membro da OTAN, isso, eu acho, é um desafio para os líderes israelenses. E não há dúvida sobre isso. E eu tenho que dizer, não há nenhum líder israelense hoje que eu consiga ver no horizonte. Eu sei que teremos nossas eleições daqui a 2 meses. Não há nenhum líder israelense no horizonte, nem anterior, que eu consiga imaginar gerenciando essas relações delicadas por todos os lados, com inimigos e com o governo Trump.
Primeiro o governo Biden, depois o governo Trump, depois todos esses diferentes relacionamentos com, você chama Erdogan de rival. Ok, eu chamo ele de inimigo, não sei, tanto faz, porque ele nos odeia e ele deixa isso bem claro. E ele ficaria feliz em nos ver sendo apagados do mapa. Mas o que eu estou dizendo é que, para lidar com isso, você precisa de alguém que consiga encontrar uma maneira de fazer isso sem irritar o presidente Trump, sem abalar suas próprias alianças, seu próprio equilíbrio na região. E é bastante milagroso que ele tenha conseguido fazer isso até agora. E sabe, a gente não sabe se ele vai ser reeleito ou não, Netanyahu, quero dizer, na próxima eleição. Mas ele certamente soube administrar as relações internacionais de uma forma muito habilidosa e é por isso que é tão injusto. Os críticos que o acusam de ter causado o isolamento de Israel no mundo, etc. Na minha opinião, ninguém jogou xadrez melhor do que Netanyahu. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. Já passamos da marca de meia hora e normalmente dizemos que fazemos 30 minutos. E então, encerramos para que nossos espectadores e ouvintes possam ir ouvir outra coisa ou assistir a outro podcast. Não tão bom quanto o nosso, é claro, mas Não, claro eu que diria não. que eu. Se falarmos sobre o primeiro-ministro de Israel, e acho que até mesmo seus opositores políticos em Israel admitiriam isso. Este é um homem com experiência diplomática, com capacidades diplomáticas. Que são notáveis, sim, que ele Ele sabe negociar. E eu acho que muitos israelenses, mesmo aqueles que não gostam dele, admitiriam que, quando as portas se fecham na Casa Branca e ele está em uma conversa particular com o presidente Trump, esse é um homem que sabe defender os interesses de Israel de forma firme. Ao mesmo tempo, sem afastar o presidente americano, que é um amigo próximo e querido. E esse é um exemplo em que os interesses americanos, há muitos lugares onde Israel e os Estados Unidos concordam plenamente. Mas sobre o novo regime na Turquia e sobre o antigo regime, quero dizer, o presidente turco está comandando o país lá desde o início do século. Em ambos os casos, não tenho certeza se há, diferenças totais de opinião, mas não há dúvida de que os Estados Unidos e Israel não estão alinhados, e essas diferenças precisam ser administradas. e cabe à liderança israelense fazer isso de uma forma inteligente. De uma forma eficaz, de uma maneira em que mostramos respeito pelos americanos, mas deixamos nossa posição clara. Com certeza, só discordo de uma coisa que você disse. Concordo com tudo o que você falou, exceto dar crédito aos críticos dele no próprio país. Que não, eles reconhecem que ele é inteligente e tudo mais. Mas eu tenho que te dizer, as acusações cruéis contra ele, o deboche na imprensa israelense e na imprensa de esquerda sobre como Trump está sempre bravo com ele. Sempre há uma ruptura. Como quando ele tem uma reunião privada com o presidente Trump, é só porque ele está se humilhando. Então, eu discordo de você que todo mundo em Israel aprecia isso do Netanyahu. Está protegendo os interesses de Israel. A esquerda não pensa assim. Primeiro de tudo, a esquerda, na minha opinião, não está protegendo os interesses de Israel. Então, é claro que eu não acho que eles acham que Netanyahu está, mas estou falando das críticas deles a ele. Olha, sempre há algo que você pode criticar no seu primeiro-ministro, não importa quem você seja, onde você esteja. Mas os ataques deles contra ele são 99% falsos, injustos e direcionados a... Eles são mais calúnia do que uma crítica legítima. Então vamos encerrar por aqui, porque já passamos um pouco do tempo. Ruthie, só vou te dizer uma coisa. Falei mais cedo hoje, em um evento público aqui na Nova Zelândia, e uma mulher veio falar comigo. E se ela estiver assistindo, eu mando um abraço. Ela disse que toda semana, mesmo na distante Nova Zelândia, não existe lugar mais longe de Israel do que a Nova Zelândia. Mesmo na Nova Zelândia, temos espectadores fiéis, pessoas que ouvem o Israel Undiplomatic, que assistem ao Israel Undiplomatic toda semana. E isso foi algo que me fez sorrir, saber que mesmo na Nova Zelândia, temos pessoas que nos acompanham de perto. Isso é ótimo. E isso me lembra de pedir para quem gosta dessa transmissão, por favor, curtir e se inscrever. Isso vai nos deixar felizes. Até a próxima semana, Mark. Te vai jantar, Ruthie.